Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula de função quadrática falaremos do coeficiente b e do termo independente c. O coeficiente b indica se a interseção da parábola no eixo y é crescente, decrescente ou no seu vértice. Então nós temos aqui para A positivo e B positivo. E A negativo, ou seja, quando o A for positivo e o B for positivo, a parábola intercepta o eixo Y crescendo, ou seja, é crescente. Quando o A é negativo, também é crescente. Então, para B positivo, a parábola vai interceptar o eixo Y na crescente. Não importa se A é positivo ou se A é negativo. Okay? Quando A é positivo, a concavidade é voltada para cima. E quando A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Percebo que o movimento que eu faço com a setinha, a parábola, quando intercepta o eixo Y, intercepta de maneira crescente. Ok? E quando B for igual a zero? Isso nós vimos na aula anterior. Quando B for igual a zero, a parábola intercepta o eixo Y no vértice, em seu vértice. Tá aí, ó. Tanto para A positivo como para A negativo. E quando B for negativo, a parábola vai interceptar o eixo Y na decrescente. Se A for positivo, a concavidade voltada para cima, observe o movimento da seta, está decrescendo. E para A negativo, também observe o movimento da seta, quando intercepta o eixo, é na decrescente. Ok? Então, quando B for positivo, a parábola vai interceptar o eixo dos Y na crescente. Quando B for igual a zero, nulo, o vértice da parábola é em cima do eixo Y. E quando B for negativo, a parábola intercepta o eixo na decrescente. E o termo independente C indica o ponto de interseção com o eixo Y. Exemplo. Então tem essa parábola aí, representada, né? Representada por essa função, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então ela representa essa função. Notem aqui que o meu C é igual a 1 e a parábola intercepta o eixo Y em 1. Percebam que o B é negativo. Então, ela intercepta o eixo Y na decrescente. Vamos ver um outro exemplo. Então, eu tenho aí a função menos x ao quadrado mais 2x menos 1, representado por essa parábola. Percebam que o C é menos 1. Ó, aqui o ponto de interseção da parábola com o eixo Y é menos 1. Percebam aqui que o B é positivo. E a parábola intercepta o eixo Y na crescente. Mais um exemplo. Então eu tenho aí essa função x ao quadrado menos 2x. Percebo aqui que o meu C é zero, então a parábola intercepta o eixo Y em zero. E o meu B é negativo, então a parábola intercepta o eixo na decrescente. Mais um exemplo. Está aqui. A função menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Percebam que o C é menos 6. Então a parábola intercepta o eixo Y em menos 6. Percebam que o meu B é positivo. Logo, a parábola vai interceptar o eixo Y na crescente. Mais um exemplo. Está aí a minha função, x ao quadrado mais 2x mais 5. Olha o meu C, C é igual a 5, então a parábola vai interceptar
o eixo y em 5, percebo que o meu b é positivo, então a parábola intercepta o eixo y na crescente. Mais um exemplo. Tá aí a minha função, menos x ao quadrado menos 2x menos 5. Então, meu c é menos 5 e meu b é negativo. Significa que a parábola intercepta o eixo y em menos 5 e na decrescente, porque b é negativo.